Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos ao vivo já. Eu estou conectando agora com os palestrantes. Oi, tudo bem? Como é que tá, Thiago? Tudo bom? Tudo Tudo bom, bom? André? Pessoal, Tudo certo? tudo Tá beleza? bem o áudio aí? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Perfeito, então. Então, pessoal, vamos iniciar nossa live de hoje, tá? Já estamos ao vivo, certo? Vou melhorar aqui um pouquinho a luz. Isso. Então, vamos iniciar. Hoje vamos ter um tema bem importante, né? Para falar, né, Thiago? Isso. Certo? O Thiago, ele é contador, ele é da Conta Sesc, tá? É um dos maiores escritórios aqui do Oeste Catarinense, tá? Hoje ele vai estar falando para nós um tema bem importante, né? Como fazer para a gente... Tá um pouquinho alto o áudio? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Certo, deixa eu baixar aqui. Isso. Então, Thiago, gostaria de se apresentar, então? Sim, então, sou o Thiago Padilha, diretor da Conta Contabilidade, né? Prestamos serviço de assessoria contábil, fiscal e de RH para todos os ramos de negócio, né? Para várias empresas, de todos os portes, de todos os segmentos, né? Desde microempresas até empresas de grande porte, né? E nesse momento de grande dificuldade da parte operacional, da parte financeira, fiscal, estamos aí prestando apoio e assessoria aos nossos clientes, levando informações para auxiliar naquilo que nos cabe que o cliente tenha as informações que sejam úteis para que ele consiga atravessar esse momento aí de turbulência. Isso. Hoje a gente vai falar sobre a prorrogação do Simples, do FGTS, né, e as alternativas fiscais, né, para os empresários nesse cenário atual, né? Então, eu gostaria de saber, Thiago, como é que vai ser essa prorrogação do Simples? Tem como explicar para nós? Sim, André. Então, o que ocorre? No dia 18 de março, agora, semana passada, foi editada uma resolução a 152 de 2020, que previu a possibilidade de postergação do vencimento do Simples Nacional da parte federal. Então é importante frisar que, por enquanto, só está postergado a parte federal, apesar que o Estado de Santa Catarina já se manifestou que pretende também postergar a parte que cabe a ele, o Estado, né? E na hipótese de ter alguma coisa de ISS dependendo do município também, né? Mas a princípio está definida nessa resolução que os impostos vencidos em abril, referente à competência de março, em maio, referente à competência de abril, e em junho, referente à competência de maio, vão ser prorrogados, ou seja, o seu vencimento vai ser trocado para os 3 últimos meses do ano. Então, na prática, ficaria assim, apuração referente ao mês de março, que venceria em 20 do 4, vai vencer agora em 20 de outubro. Aquilo que venceria referente a abril, vencimento 20 de maio, vai ficar para 20 de novembro. E aquilo que venceria referente a maio, em 22 de junho, vai ficar para 21 de dezembro. Volto a frisar, essa alteração ela está contemplando apenas a parte federal do Simples Nacional. Para que a parte do Estado, que é o ICMS, e a parte do ISS também tenham essa prorrogação, é necessário que tanto o Estado quanto as prefeituras também procedam atos nesse sentido. Tá? Por enquanto, até a gente entrar nessa live, nenhum Estado ainda tinha se manifestado nesse sentido, nem a notícias de prefeitura, o que podem fazer até essas datas de vencimento. Uma outra dúvida que surge bastante, já surgiu de clientes nossos, é referente ao imposto que venceu nesse mês, agora de março, 20 de março. Esse ainda não foi contemplado por nenhuma prorrogação. Então, a exigência dele continuou sendo na data original. Se porventura alguém não efetuou o pagamento, a não ser que venha um ato posterior
postergando também ou dispensando os encargos, ele vai correr normalmente os encargos legais de multa e de juros. Tá? Não houve postergação para esse que venceu agora no mês de março. Tem para as próximas 3 vencimentos que a gente tem pela frente. Certo. E como ficaria a questão do FGTS? Então, o FGTS, ele teve uma postergação que foi disciplinada pela medida provisória 927, que foi publicada na noite do último domingo, dia 22. Tá? O que ele previu da mesma forma? Que o FGTS, referente às competências de março, abril e maio, que vencem respectivamente no dia 7 de abril, 7 de maio e 7 de junho, também seriam prorrogados. Tá? Essa prorrogação ela vai acontecer de uma forma diferente do simples. Tá? O valor acumulado que ficar postergado nesses 3 meses, ele será dividido em 6 parcelas e terá o primeiro vencimento a partir de 7 de julho. Então, aquilo que for devido referente a março, abril e maio, ficará postergado com possibilidade de vencimento em até 6 parcelas, como o primeiro pagamento iniciando no mês 7 de julho. Por enquanto, tanto para o Simples quanto do FGTS, terão vencimentos iguais ao da competência tradicional. Ou seja, se não houver novas prorrogações, por exemplo, do FGTS, lá da competência de junho, que eu tenho que pagar até 7 de julho, eu vou ter a competência cheia de junho, mais um sexto do parcelamento das 3 competências anteriores. Então, isso é muito importante frisar e é importante ter preparação e fluxo de caixa para quando chegar a esses períodos. Certo. E assim, o que você poderia indicar para nós sobre alternativas fiscais e tal, para a gente tentar ajustar essa situação? Porque é uma situação bem complicada, né? Sim. Então, o que você poderia sugerir para nós, assim? Sim. Na verdade, a gente vive uma situação, eu acho, não vista nos últimos 100 anos, né? Tamanho a complexidade, tamanho o efeito e aquilo que deve ocorrer, não só agora, mas sim a repercussão que isso vai ter aí para as próximas semanas, meses. Né? Então, a primeira coisa que a gente está orientando a todos os nossos clientes é se preparar. Né? A primeira coisa é se preparar. Que tem que se preocupar muito com a sobrevivência do negócio, né? Agora o momento é de sobreviver diante desse contexto, né? Que vai acarretar em baixo faturamento, em decisões que terão que ser tomadas, né? Então, a primeira dica que eu estou passando para todo mundo é estar atento a tudo aquilo que está saindo. Porque diariamente estão saindo novas determinações, novas resoluções, novos contexto de alteração na legislação trabalhista, alteração nos prazos legais, alteração. Então, é ficar atento a essas mudanças. Né? Tivemos uma mudança importante foi publicada no domingo sobre a questão trabalhista, né, de possibilidades que a empresa tem para, de certa forma, equacionar isso com base no seu negócio. Esse período que teve que ficar fechado, eu uso banco de horas, eu antecipo feriados, eu faço teletrabalho, enfim, para definir a melhor forma, o melhor contexto, sair uma legislação bem importante nesse sentido, que traz várias alternativas, então é importante estar ligado, e deve sair outra. Então, a primeira coisa é estar atento e aberto a tudo que vai vir de novidades. Deve ocorrer nos próximos dias e semanas, sempre novidades. A partir disso, tem que olhar para dentro, verificar o seu negócio, verificar o seu contexto, ver qual vai ser o impacto que vai ter no seu faturamento, no seu fluxo de caixa, e aí encaixar a sua estrutura para essa nova realidade de faturamento. Não tem jeito. A média brasileira indica que as empresas têm, em média, 27 dias de capital de giro. Então, a decisão ela tem que ser rápida. Tem muita gente paga mais por decidir
tardiamente do que por decidir mal. Se você decide mal, você corrige no curso e vai para frente. Agora, se você demora para decidir, isso pode trazer um peso muito grande para frente. Então, tem que encaixar a realidade do seu negócio, a nova realidade que a gente deve ter aí para os próximos meses e semanas. Seguir confiante, acreditar no seu negócio, acreditar no seu potencial e encarar as dificuldades que com certeza virão. Mas se estiver preparado, organizado, com informação, não ficar na zona de conforto, com certeza, apesar das dificuldades, vai conseguir encarar e seguir em frente. Isso. Uma pergunta que a gente tem é na questão burocrática. Como é que ficaria isso? Será que o governo está com alguma proposta de facilitar isso? Porque, assim, muitas empresas vão precisar desse capital de giro, dessas soluções para esse momento, certo? Como é que você vê isso, né? O que ocorre? Desde o dia 16, o governo começou já a anunciar algumas medidas voltadas à questão de financiamento, justamente ligado à liquidez das empresas. No próprio dia 16, que era uma segunda-feira, o Conselho Monetário Nacional anunciou algumas medidas de alteração para os bancos, e isso teoricamente facilitaria a liberação de créditos. Já tivemos a publicação dos 5 maiores bancos do país, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, já estão com um programa meio parecido de carência para os próximos 60 dias, jogar essas parcelas que venceriam nesse tempo lá para o final do empréstimo ou financiamento. Claro que são algumas linhas, cada banco vai definir esse regramento. Devem sair outras linhas. O próprio Banco do Brasil anunciou hoje umas linhas específicas para micro e pequenas empresas, tanto de giro quanto de capital. Então é bom ficar atento a isso, né? Quem já tem relacionamento com esses bancos já deveria estar buscando. Não recomendo que faça isso só no momento que precise, mas sim se antecipe, até porque podem ter linhas muito boas, mas que vão exigir que quem chegar primeiro vai pegar, porque é capital limitado, né? Temos também o anúncio de que os bancos já estão pensando numa linha específica só para cobrir custo de folha de pagamento. Ainda não foi publicado nada, não tem nada oficial, mas é algo que eles estão pensando. Os bancos de fomento, BNDES, no nosso caso Santa Catarina, BRDE e Badesco, estão com linhas também específicas, né? O BNDES, através dos bancos vinculados, pode passar a oferecer isso. O Badesco, o BRDE, segundo o que o governador do estado publicou, ele vai ter linhas específicas para micro e pequenas empresas, né? Limitado até 200 mil, com carência, com prazo de pagamento, inclusive com juros subsidiados. Então, também seria importante buscar esses canais, né? Seja do BRDE, seja do Badesco. Então, a gente deve ter muitas alternativas a se buscar. Eu costumo dizer que o crédito é limitado, mas tem que sair primeiro, sair na frente, com certeza vai conseguir ter um retorno sobre isso. Certo. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, senão a gente vai encerrar a live, tá? Gostaria de fazer mais alguma observação, Thiago? Não, eu apenas recomendo, né, para quem tem negócios, tem empresas, foram impactados, né, por essa medida. Eu acho que é algo que vai impactar todos. Não posso dizer que uns mais ou menos, porque eu acho que isso vai, de certo modo, impactar todos. É que estejam atentos, como eu disse, né, a tudo aquilo que sair, organizem seu negócio, olhem para dentro, né, se antecipem, vão atrás de alternativas, já busquem capital, busquem alternativas, que o momento vai exigir e o negócio vai passar por uma transformação, né? E lá no final vamos separar em 2 grupos, os que vão vencer e os que vão sucumbir. E eu acho que cabe a cada um escolher o seu lado e levar para ação, levar para a prática, de fato, qual lado que eles vão seguir. Tá bom. Nós temos uma pergunta aqui, só um minutinho, que eu vou achar aqui a pergunta. Empresas do regime normal possuem alguma prorrogação de tributos?
Por enquanto, oficialmente, não saiu nada por parte do governo, tá? Nem federal, nem estadual e nem municipal com relação a isso, tá? Houve até numa entrevista que foi dada pela equipe econômica do governo, que o governo estava estudando a possibilidade de postergar tributos federais de empresas que não seriam do Simples, né? Porque do Simples já estava encaminhado esse projeto. Mas até agora ainda não tivemos nenhuma notícia a esse respeito, tá? Então, empresas que estejam no regime do lucro real ou presumido, por enquanto, ainda não tem nada oficial. Houve sim a comunicação que o governo está estudando essa medida, mas por hora não temos nenhuma manifestação oficial. Certo. Então, assim, a nossa recomendação aqui da Rafinato, até eu gostaria de fazer um adendo a todos, é que essa crise vai passar, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, tá? A gente vê governos assim que estão tratando assim a crise de uma forma mais firme, como o governo estadual. Ele já fez um comunicado que o pessoal já está se programando para voltar às aulas, sendo que é uma coisa que vai acontecer por último, né? Então, assim, o mercado não pode parar, né? A gente precisa trabalhar. Então, assim, a nossa recomendação é que, assim, não tenham atitudes precipitadas, certo? Então, fica uma recomendação nossa, tá? Tem que ter calma nesse momento, a gente precisa ter calma. E, assim, agir com a razão também ao nosso lado, né, Thiago? Acho que é bem importante nesse momento. Sim. Tem que ser racional e realista, né? Não Exato. adianta querer, não pode ser pessimista ao extremo e nem otimista sem causa, né? Precisa ser Perfeito. Tem realista, que olhar para frente, né? tomar as decisões corretas no tempo certo, eu volto a frisar, isso se torna muito importante, mas, como eu disse, escolher o lado. Vão ter vencedores e perdedores. Cabe a cada um escolher o lado que vai estar, né? Nós temos uma outra pergunta. Deixa aqui eu passar. Sobre a ajuda do governo para minimizar o impacto salarial dos restaurantes. Alguma novidade? Houve uma publicação que saiu no final de semana, até os sites aí repercutiram, né, que o governo estava estudando medidas setoriais, né, e entre eles seria o dos restaurantes. Mas, por enquanto, também ainda não foi divulgado nada oficial. São situações que estão em estudo. O grande problema é que, muitas vezes, as decisões dos órgãos públicos elas não acompanham a necessidade, né? Elas demoram muito a acontecer. Se tem a Pela necessidade, burocracia, enfim, né? para que as coisas aconteçam, ela leva um pouco mais de tempo. Então, acredito que nos próximos dias, semanas, meses, a gente pode ter novidades a esse respeito. Mas é um ponto que o governo está estudando, sim, uma ajuda setorial, principalmente a parte de restaurantes. Certo. Eu vou deixar aberto de novo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos com um número bem elevado de pessoas na live hoje. De repente alguém tem alguma pergunta, certo? Mais uma vez, assim, eu gostaria de fazer um convite a todos, né? Para quem não segue o nosso canal no YouTube, seguir, né? Ativar o sininho. Os nossos canais do Facebook e do Instagram, todo dia tem conteúdo, certo? A gente está numa maratona essa semana, fazendo uma live com Hangout, enfim, sempre tem mais de uma live por dia. Então, assim, é importante a gente manter esse contato aqui nos nossos canais, porque a gente está sempre trazendo informação para ajudar o pessoal do setor, do segmento gastronômico, e também a gente se abraçar nessa crise, né? Que logo a gente sabe que vai passar. Então, fica a nossa dica, a nossa recomendação para seguir a gente, que a gente está sempre com informações valiosas para o setor. A gente tem mais uma pergunta aqui, certo? Como fica a questão da redução da jornada? É uma das perguntas. Então, sobre a jornada, até houve, antes da publicação da última MP, a 927, o governo tinha anunciado de forma extraoficial que faria um tratamento sobre a possibilidade de redução de jornada com redução proporcional de salário. No entanto, na MP 927, esse assunto não foi tratado, ele não foi abordado. Trataram apenas sobre a questão de interrupção do contrato de trabalho, né, por até 4 meses, mas que no mesmo dia, algumas horas depois, já foi revogada pelo presidente por conta da forma como ela foi publicada. Então, o governo prometeu
emitir uma outra medida provisória, que deve sair nos próximos dias, segundo uma fonte do próprio Ministério do Trabalho, isso deve sair até sexta-feira, que vão trazer outros contornos dessa questão trabalhista, possivelmente vão tratar dessa questão de redução, né, de jornada, e também vão tratar de outros pontos que, porventura, não ficaram abrangidos na MP 927 já publicada. No entanto, na CLT, existe uma previsão no artigo 503 da CLT, que ela fala que em caso de força maior, é possível sim se estabelecer, em acordo com o empregado, a redução da jornada com redução proporcional do salário, limitado isso a 25%, desde que mantido o mínimo regional. Isso vale para durante o período que durar esse período de força maior, né? E o artigo 2º dessa MP 927, ela estabeleceu que acordos que sejam feitos entre empregador e empregado, eles vão ter validade de lei, né? Então, eles têm peso de lei, desde que não contrarie os ditames da Constituição e os direitos assegurados, né? Então, cabe a cada empresa avaliar se espera uma manifestação específica por esse momento, como aconteceu na questão das férias, do teletrabalho, das compensações por banco de horas ou feriados, ou então usa essa prerrogativa da CLT já prevista no caso de força maior, que está lá entre os artigos 501 e 504. Se adotar essa outra alternativa, é muito bom buscar um parecer jurídico também, ter o acompanhamento jurídico para avaliar o caso, porque a interpretação de força maior ela tem que ser de forma bem feita, vamos dizer assim, ver todos os contornos, né? Mas então, o que a gente teria hoje legalmente para fazer seria essa alternativa. Certo. Como é que ficaria a questão do ICMS também? É uma das perguntas aqui do pessoal. ICMS, junto a algumas medidas que foram anunciadas no começo da semana pelo governo do Estado, estava a previsão que o Estado também ia estudar a questão do ICMS. Mas, por enquanto, não recebemos nenhuma manifestação oficial, ou seja, ainda não tem como vai se comportar esse regramento e nem a forma como vai se dar isso. Se eles vão cobrar uma parte agora, parcelar o restante, então ainda não temos nada oficial e nem extraoficial. É algo que a equipe técnica da Fazenda deve estar fazendo as contas, até porque o ICMS é um tributo relevante, né? Impacta de forma direta no caixa do Estado. Então, acredito que essa demora na publicação está em cima de toda a análise que o Estado deve fazer. Mas deve ser algo que também, logo, nos próximos dias, a gente já deve ter um posicionamento do Estado. Isso. Quais outras medidas em relação às equipes os donos dos estabelecimentos podem tomar visando a saúde financeira da empresa? É uma das perguntas aqui do pessoal. Então, eu acho que a primeira questão isso eu já vinha, eu sempre recomendei a todas as empresas, todos os negócios, manter um capital de giro, né? Todas as empresas têm que ter capital de giro para momentos turbulentos, não que esse momento, né? Esse momento é algo, como eu disse, ímpar, tudo aquilo que a gente já viveu, mas ter um capital de giro ajuda justamente a passar, pelo menos inicialmente, por momentos como esse, né? Então, diante desse contexto, é bom sempre olhar a estrutura que o negócio tem, né? Sua estrutura de custo, ver aquilo que pode ser cortado, aquilo que pode ser mitigado, aquilo que pode ser reduzido de alguma forma, cortar absolutamente todo gasto desnecessário, ou seja, o que seria um gasto desnecessário? Aqueles que não contribuem com a receita, né? Então tem que ser cortado, verificar essa estrutura e trazer para uma nova realidade, buscar capital de terceiros, porque agora vamos ter linhas de crédito específicas. O Brasil está num cenário de juro baixo, né, que tende até a cair, então é um momento talvez de buscar isso, renegociar compromissos. Se eu tenho compromissos que pesam no meu caixa, o momento de renegociar é agora, alongar essa dívida. Trabalhar, claro, para manter os empregos, porque é só com pessoas empregadas que a gente vai conseguir sair, né, desse provável problema econômico que a gente deve ter aí, que acreditamos ser momentâneo. Mas, se não for possível avaliar, enxugar o quadro diante da necessidade que se tem, né,
precisa decidir rápido, precisa olhar o contexto e tomar decisões rápidas, né? Se necessário, buscar capital próprio também é importante, né? Um capital barato, se tem capital próprio, trazer para dentro do negócio para que isso não custe mais caro depois. Visualizar alternativas, porque toda crise ela cria oportunidades, então buscar ser criativo, ir atrás de alternativas. A única coisa que não pode é ficar na zona do conforto e da reclamação. Tem que partir para cima, porque isso aqui é um problema que vai agravar a todos os negócios. Então, cabe a cada um fazer sua parte, correr atrás, buscar aquilo que tem, né? Olhar o seu negócio, não ter desperdício. Então, essas seriam as dicas para esse momento. Perfeitas colocações. Eu vou deixar aberto para alguém, se tiver alguma pergunta, certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Assim, de antemão já gostaria de agradecer sua presença, Thiago, foi muito esclarecedor para nós, tá? A gente agradece muito a sua presença aqui na nossa live. A gente está sempre buscando atender com prioridade o nosso setor gastronômico, com todas as informações, né? A gente tem mais uma pergunta. Sobre a prorrogação dos impostos, basta não recolher nos próximos 3 meses ou existe algum procedimento? O que ocorre? Toda a preparação para gerar os impostos, ele passa pelo cumprimento de algumas obrigações, tá? Que a gente chama de obrigações acessórias, tá? Então, as obrigações acessórias, elas ainda estão mantidas. Os compromissos que a empresa tem continuam com as mesmas datas, com as mesmas obrigações. Então, continua fazendo tudo como é da mesma forma. Ainda não recebemos a forma como o governo vai tratar essa prorrogação. Se ele simplesmente não vai emitir a guia, ou a guia será emitida já com as novas datas, tá? Mas isso provavelmente mais próximo à data do primeiro vencimento, a gente já vai ter esse cenário. Então, pode ser que o governo já edite, falo isso no simples, né? Já edite a determinação e já consiga gerar a guia com a nova data, porque o prazo é até lá, vai dar a possibilidade de quem querer recolher antes, poder também recolher, se for o caso, né? Então, eu acredito que em meados do mês de abril a gente já vai ter uma resposta definitiva sobre como vai se dar essa questão. Mas os compromissos acessórios de faturamento, geração de documentos, nota fiscal de entrada, tudo isso, por enquanto, permanece igual. Os mesmos prazos, as mesmas exigências, os mesmos compromissos. Por enquanto, não houve nenhuma prorrogação nesse sentido. Certo. Eu só, deixando aberto ainda, se alguém tem mais alguma pergunta, eu quero fazer um convite para quem quiser participar do nosso treinamento do Rafinato Gestor, que vai ser palestrado pelo Rafael. A gente tem o link lá na publicação que a gente fez ontem no Instagram e no Facebook. Nos stories, a gente tem lá um link para você clicar lá. Se você não é cliente, se você é cliente, ou se você deseja conhecer o produto, certo? Para quem já é revenda, já está nos nossos grupos de WhatsApp, esse link já está sendo disponibilizado nos grupos da Rafinato, certo? Toda a nossa equipe, nosso suporte técnico, está lá esperando lá o seu contato, enfim, com os links, tá bom? Certo? Muito obrigado. A gente agradece muito, foi muito esclarecedor, né? A gente se coloca à disposição para o que você precisar também, Thiago, né? De informações, se quiser contar com a gente. E a Rafinato agradece mais uma vez, tá bom? Então, a gente vai encerrar nossa live e eu aguardo vocês no treinamento de agora, tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço. Valeu, um abraço para vocês, bons negócios aí. Obrigado.